Renata, tudo bem, querida? Tudo ótimo, obrigada por me receber, Paola. Um prazer estar aqui com você. Nossa, eu também estou super feliz, delícia. Vocês sabem que a Renata foi uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui, apresentada pela querida Mauri Peçanha, da Artemisia, que nos apresentou e ela me trouxe assim dicas valiosíssimas. Hoje eu estou aqui nos Estados Unidos e muito do que eu alcancei foi porque eu segui as dicas que ela me deu. Saber, Paola, foi um prazer. Nossa, a gente se entendeu tão bem desde o primeiro dia, não foi? Não foi? A gente Foi. teve uma sintonia muito grande mesmo. Pronto. Desde o primeiro dia, né? A gente já se entendeu de cara, foi muito gostoso. E uma coisa que eu vejo, né, Rê, eu fico super feliz acompanhando a sua jornada. Você que é uma empreendedora de sucesso aqui nos Estados Unidos e que agora tem esse novo desafio maravilhoso de Sim, ajudar muitos brasileiros a realizar o seu sonho. Conta um pouquinho da sua história, e claro. enquanto isso eu vou aqui convidando algumas pessoas para vir nos acompanhar. Legal, legal. Então, pessoal, eu comecei a minha vida de empreendedora um pouco mais tarde, né? Quando eu fiz 40 anos, em São Paulo. Foi uma mudança de vida que eu decidi que ia fazer. Estava na hora de empreender, estava na hora de parar de trabalhar para os outros. E, enfim, era aquele momento que eu senti que eu tinha que fazer alguma coisa diferente. E aí, naquela época, uns 10 anos atrás, em São Paulo, o modelo de coworking estava começando a existir. Hoje em dia já é super normal, né? Mas há 10 anos atrás, não. E existiam dois polos, né? Os modelos mais elegantes e os modelos muito relaxados, né? Que não eram muito o meu perfil. E eu falei, quer saber? Eu vou abrir um coworking executivo, eu vou juntar as duas coisas, eu vou abrir um coworking executivo. Eu acho que São Paulo tem mercado para isso. Estava um momento na economia muito bacana, muitas empresas de fora investindo no Brasil, trazendo seus executivos levando para o Brasil, né? Eu estou aqui em Miami, levando para o Brasil filiais das empresas, e era um momento bacana de expansão para essas empresas internacionais no Brasil. E aí eu abri esse coworking em São Paulo. Foi muito bacana. No começo foi um desafio, porque as pessoas não conheciam o modelo, né? Então, para você conseguir fazer uma primeira venda, levava uns 45 minutos no telefone explicando só que a pessoa não tinha que pagar a conta de luz, não tinha que pagar a internet, que era tudo incluído, enfim. Foi um desafio bacana. E aí, 6 anos depois, chegou a hora da expansão, 5, 6 anos depois, e a expansão veio para cá, para Miami. A gente resolveu abrir a segunda unidade da Office Co aqui em Miami, ser o hub de negócios dos empresários brasileiros que estavam migrando para cá. Né? Em 2016, 2017, já tinha muita gente deixando o Brasil. E naquela época era assim, existiam duas possibilidades. O pessoal ia para Portugal ou vinha para a Flórida, né? Na sua grande maioria, óbvio que tem exceções, né? Mas na sua grande maioria era ou Portugal ou Flórida. Eu falei, E você foi a sócia responsável em vir para Miami, começar um negócio aqui. Por que você teve essa vontade de vir para os Estados Unidos empreendendo aqui? olha, Paula, eu sempre tive vontade de voltar, na verdade, né? Eu fiz high school aqui há muitos anos atrás. Meu pai era expatriado da IBM, um executivo da IBM, veio para cá. E a gente veio para cá durante 3 anos, eu fiz high school aqui e foi uma experiência maravilhosa. Eu falei, quero voltar. Em algum momento eu vou voltar na minha vida, não sei quando. E aí apareceu essa ideia de vir para cá, de empreender aqui, de trazer a empresa do Brasil para cá. E foi lá na cara e na coragem mesmo. Foi querendo realmente voltar a morar aqui por ter sido uma experiência tão boa de família que a gente teve há muitos anos atrás. Muito legal. E aí, hoje, com esse novo desafio, né? Você montou a Office Co, um grande sucesso, cresceu, estabilizou e decidiu, teve uma oportunidade de vender Sim. o negócio Office Co e teve um convite muito interessante Foi. para fazer um papel diferente, ajudar outros empreendedores a Exato. realizar esse sonho com visto, com um green card. Queria que você contasse um pouquinho desse Claro. novo desafio. Aconteceu, veio a pandemia, né? Mudou o mundo de cabeça para baixo. E aí a gente teve que se ajustar, né? Como todo mundo, eu fui só mais uma vítima da pandemia, como o mundo inteiro foi, exceto algumas pouquíssimas exceções, né?
E aí foi assim, já estava saindo, né, da sociedade, e aí conversando com o Léo, que é o nosso CEO lá de onde eu trabalho hoje. O meu pleito imigratório, foi feito pela Heyman, então assim, a Heyman Woodruff. Heyman é o nome desse escritório de advocacia que você hoje trabalha, não é isso? Exatamente. E aí me chamou para conversar, falei, vamos conversar, vamos ver o que a gente pode fazer junto, e apareceram umas ideias, a gente foi elaborando a ideia melhor, foi né, lapidando a ideia. E aí eu estou lá agora, na verdade, continuando a trabalhar com esses empresários e empreendedores que vêm de fora, não só do Brasil, mas com foco maior no Brasil. Mas, na verdade, continua o mesmo conceito, só que agora, em vez de eu fornecer o escritório e o network, eu estou fornecendo, na verdade, ajudando com a parte legal, né? Ajudando essas pessoas a conseguirem seus green cards, né? Que é uma coisa tão importante, né? Eu recebo muitas mensagens de seguidores, empreendedores que estão no Brasil e que sonham em morar nos Estados Unidos. E aí algumas pessoas me perguntam como fazer. E eu sempre digo que o primeiro passo é encontrar um caminho legal para você conseguir um visto de permanência que te permita trabalhar nos Estados Unidos. Porque muitas pessoas vêm com visto de estudante. Só que o visto de estudante não permite que você trabalhe aqui, só que você more. É para estudar, né? Não é para trabalhar. Não é? E aí você, eventualmente, pode ter uma complicação séria e até ser expulso do país se você vier com visto errado, um visto de estudante, e ser pego trabalhando, você pode sofrer uma penalidade e nunca mais poder visitar Estados Unidos, né? Então, por isso que é tão importante, enquanto você ainda está no Brasil, entender essas possibilidades. Eu apliquei o meu visto ainda morando no Brasil, nós aguardamos durante 2 anos o processo do visto. Quando saiu o nosso visto é que nós mudamos. Essa é uma das possibilidades. Tem outros caminhos? Tem, mas foi a que eu fiz e eu acho que me ajudou. Até porque a gente se preparou. Queria que você falasse um pouco sobre esses desafios. É possível um brasileiro conseguir aí um caminho? Quais são as possibilidades para ter um visto ou um green card que permita trabalhar aqui nos Estados Unidos? Existem vários, né? Como você falou. O seu foi um deles, que acredito ter sido o EB5, né? Eu acho que o seu foi. Existem vários, né? Existe a transferência de executivo, que foi o que eu fiz primeiro, que não me deu o green card. Depois eu posso contar sobre isso. Existe o famoso casamento, né? Você pode casar com um americano e conseguir o seu green card. Você pode ir através do investimento. Mas existe uma categoria, não vou dizer que é uma categoria, porque green card é um só, né? Não existe tipos de green card. Green card é um só, é residência permanente. Mas existe uma avenida para a obtenção do green card que é totalmente baseada na sua experiência profissional e formação acadêmica. E essa avenida as pessoas não conhecem. Elas não conhecem. Você sabe que quando eu cheguei aqui, e a gente veio, como eu falei, já estava com visto, a gente já tinha optado pela opção do investimento, e eu tive aqui antes, na fase de planejamento, conversei pagando consulta para 2 ou 3 advogados de imigração, e nenhum me apresentou essa possibilidade que não fosse a de investidor. Então, isso que eu acho importante. Então, primeira coisa que eu acho importante todo mundo entender. Tem 2 caminhos. Um é permissão de trabalho, que não é um visto de residência permanente, não é um green card. É um visto que te permite morar aqui, atrelado a um emprego, a um trabalho, a transferência da sua empresa. Sim. Por um tempo. Por um tempo. Essa é a grande questão, por um tempo. Exatamente. E o green card, que é uma residência permanente, com podendo trabalhar em qualquer coisa, não só ter o seu negócio, como ter um emprego trabalhando aqui, né, Rê? Sim, exatamente. A diferença do green card é essa. Você tem a liberdade total, você vira um residente permanente, né, aqui nos Estados Unidos, e futuramente, se for da sua vontade, se você conseguir ficar aqui o tempo suficiente, for da sua vontade, você pode até virar cidadão americano. É para todo mundo, não é todo mundo que tem esse sonho, né? Mas né? Muita gente tem. Olha só, a Luciana Sage, da Sou do Brasil, está falando aqui do visto de habilidades especiais. Esse green card que você está falando é esse visto de habilidades especiais? Habilidades excepcionais,
ou extraordinárias. É esse mesmo. Mas é esse que ela... isso. É isso aí. Você tem tem uns critérios que você tem que classificar na maioria deles, né? Avalia-se a sua formação acadêmica também. Mas é justamente isso. É um visto, é uma avenida para o Green Card baseado na sua formação acadêmica e experiência profissional. E realmente é uma via bastante, vamos dizer, via viável, né? Bastante viável de se obter a residência permanente nos Estados Unidos. E quais são os critérios, os pré-requisitos, o que um brasileiro que queira aplicar para esse visto precisa ter, até para saber se ele pode aplicar para esse visto, né? Ele pode começar, na verdade, a gente pode avaliar a formação acadêmica dele, se ele tem um MBA americano, que é o stricto sensu, né? É uma maneira de começar. De se classificar, e tem também as habilidades excepcionais dele no sentido da formação, a experiência profissional dele, né? E aí tem os critérios que você tem que preencher, a maioria deles, que são, no caso, ter um diploma, um certificado de faculdade ou um certificado de curso técnico, não precisa ser exatamente faculdade, tempo de trabalho. Eu posso detalhar isso depois, um a um. Quem quiser conversar comigo depois, a gente pode conversar um a um, sem custo. Acho que é bem bacana a pessoa saber no detalhe. Mas, por exemplo, eu sei que um deles, que é muito voltado para quem tem um histórico acadêmico forte, fez mestrado, é ter publicações. Sim, aí, por exemplo, eu não tenho nenhuma publicação porque eu não fui para esse lado acadêmico. Eu sempre fui empreendedora. Então, a pergunta é, será que alguém como eu, que não é acadêmica, que não tem mestrado, que nunca publicou nada, pode eventualmente ter a possibilidade de conseguir esse visto? Se ela tiver um histórico de profissional muito bacana, sólido, né? Continuando naqueles critérios que você estava falando, então, primeiro é a formação acadêmica, mas ela não precisa ser uma formação acadêmica muito forte, porque você tem a opção de provar a sua profissão, a sua histórico profissional também. Então, você tem que provar aos X anos de continuidade na profissão, no seu segmento de mercado, no mínimo 10 anos. Você pertencer a uma entidade de classe, por exemplo, o CREA, o OAB, você mostrar que você está apto a trabalhar, não só tem o diploma, mas você está licenciado para trabalhar, né? Um outro critério é remuneração acima da média. Isso, hoje em dia, é um pouco difícil, porque remuneração acima da média, quando você converte para dólar, é cruel com o brasileiro, né? A gente não pode nem dizer que o pessoal ganha mal, porque não é o caso, né? Agora, é interessante porque no visto, e isso tem publicado no site, você depois pode passar para a gente link para as pessoas acessarem a lista de todos os critérios. Eu sei que são vários, não sei se são 7, 8, 10 critérios. Mas assim, mas a gente tem que cumprir alguns, né? Quantos eu tenho? Porque eu sei que é uma lista grande e eu tenho que cumprir uma parte. Quantos eu tenho que cumprir? 3, tá? É o que a lei fala. Tá lá isso é uma informação, gente, que é importante vocês saberem. Tá no site da imigração. É uma informação aberta, pública. Qualquer pessoa pode entrar e acessar. O importante é saber interpretar, né? Porque você lê aquele parágrafo desse tamanho, o que quer dizer aquilo? Ok, carta de recomendação, sabe assim? Ou então, às vezes é mais fácil você conversar com alguém que entende do assunto, tipo, one-on-one mesmo, pegar o currículo da pessoa e vamos lá, vamos ver se você se classifica. Me conta da sua história, né? Porque não tem fórmula fechada, né? Não é uma matemática, né? Não. É um conjunto de informações que faz sentido ou não para os Estados Unidos, né? E o que eu acho mais importante, quer dizer, além de você conhecer quais são os critérios e aqueles que você tem chance, que você consegue provar que você cumpre, atende, você tem que ter um bom advogado para dar entrada nesse processo. Por quê? Porque se você dá entrada e na hora de escrever argumentação, você escreve do jeito errado, você pode ter um visto negado e pode ficar mais difícil de você conseguir reverter essa situação, né? Isso eu acho uma coisa importante. Olha, a Lussage, da Sou do Brasil, falando que bacana ver a Renata nessas novas mudanças, desejando sucesso. A Cacá achando muito bom e importante ter essas informações. Um outro ponto aqui que a Luciana estava relembrando é que no momento em que você tem Green Card, você passa a pagar imposto de renda aqui nos Estados Unidos. Então, isso é uma coisa importante. Assim como você pagaria no Brasil, você vai passar a pagar aqui. Se você estiver tendo renda, não tem problema, né, Lu?
pagar o complemento do que você paga no Brasil. Eu não sou uma expert em taxas, eu acho que vale a pena todo mundo que quer fazer um pleito imigratório fazer um planejamento tributário antes disso, porque realmente existe um certo impacto, né, na tributação da família, né, da família toda. Existe um certo impacto, sim. Mas é aquela coisa, né, Paola? Se você está pagando imposto num país que te dá retorno, é outra história, né? Não é? Você tem escola pública para os seus filhos, você tem segurança, as ruas pavimentadas, né? Você tem realmente uma estrutura. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante, que a gente até começou uma conversa e por isso veio a ideia dessa live, é que existe uma lista de profissões que os Estados Unidos têm uma carência, ou ele sabe que para o plano de futuro, porque aqui todas as cidades, estados e o país como um todo tem um plano de futuro, eles vão demandar um volume muito maior de pessoas com essas profissões do que eles hoje têm capacidade de formar. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, trouxesse alguns exemplos dessas profissões. Olha, pelo que a gente vê lá no escritório, isso é muito interessante você cada dia conversar com pessoas diferentes, porque cada história que vem para você, de análise de currículo, para ver se a pessoa se classifica, né, para se ela cumpre os critérios, é uma história diferente. Né? A gente vai pesquisando e vai achando tanta informação relevante, é até surpreendente, né? Existe um site também aberto, público do governo, né? Que você pode fazer pesquisas sobre cargos e profissões e você consegue ver em que posição que ela está. Se existe uma demanda alta, se é uma profissão que não quer dizer que não tenha demanda, mas que não tem uma demanda alta, né? Não quer dizer que não exista, veja bem. Ela não é alta, mas tem umas lá que você consegue enxergar que ela está claramente dizendo que aquela profissão ela precisa de gente. Que os Estados, o que está escrito lá, se você conseguir interpretar o que está escrito, é o seguinte: nos próximos 8 anos, não tem gente suficiente para acomodar o crescimento esperado dessa função e, portanto, você, imigrante, é bem-vindo. E aí você tem alguns exemplos de profissão atual? Claro que isso é uma coisa dinâmica que vai mudando, mas traz alguns exemplos para a gente ter uma ideia. Claro. Olha, por exemplo, todo o pessoal de TI, qualquer cargo de TI, se você fizer uma pesquisa nesse site, que depois, para quem quiser, eu posso mandar os links. Depois, se você puder deixar no comentário dessa live, eu acho que vai ser muito bom. Nessas informações. Profissionais de TI, profissionais de finanças, marketing. Se você colocar marketing manager nesse box para você pesquisar, a quantidade de opções, de subcategorias de marketing manager que estão em alta, ou seja, que quer dizer que existe demanda para o futuro. E marketing manager é tão genérico, né? Você tem tanta coisa que você pode ser marketing manager of, né? É bastante. O pessoal de TI, tranquilo, financeiro também. Outro dia eu fui a parte de entretenimento e artes e cultura. Restaurantes, tudo que gira em volta de restaurantes, filmmakers, editor de vídeo, web designer, game designer. Existem várias funções, algumas surpreendentes. Eu, quando fui ver film editor, né, editor de filmes, eu não sabia que era. Quando eu fui checar para a pessoa que eu estava conversando, estava lá completamente em destaque, porque existe uma demanda crescente por editores de filme. E eu não sabia disso, então você vai aprendendo. Você sabe que meu sobrinho, ele se formou, fez faculdade aqui em Seattle, no Washington, de desenho de videogames, para figuras de videogames. Total. Quando ele veio como estudante, aí depois ele se formou e ele aplicou para o visto, para o Green Card, para conseguir, e foi aprovado. Hoje ele mora aqui com um Green Card, com um bom emprego. Veio na cara e na coragem, veio planejado. Parte médica, parte de saúde. Existe um programa para enfermeiras e fisioterapeutas também, estão muito em alta. Isso não quer dizer, vamos ser reais, né? Isso não quer dizer que a enfermeira vai chegar aqui e vai conseguir trabalhar no melhor hospital de Miami, de Nova York. Não é isso. Talvez ela tenha que se dispor aí um pouco mais para o interior, né? Atender uma região que está um pouco subatendida dos Estados Unidos. Mas o fato existe demanda. Né? Agora, essa demanda, pegando esse exemplo, por exemplo, da enfermeira, basta ela dizer que a enfermeira, o visto sai, o Green Card sai automaticamente? Ou ela também tem que atender
pelo menos 3 daqueles Não, critérios. ela tem que passar pelo processo desse EB2. Eu vou explicar um pouquinho melhor esse processo, que eu acabei parando no meio, né? Tá. Mas ela tem que validar o diploma, né? Todo o pessoal da área médica tem que validar o diploma. Isso é um a mais, mas não tem como, né? E para trabalhar aqui com a área de saúde, você tem que validar o seu diploma. Não, muito legal. Muita gente chegando aqui agora, né, Renata? Nós nessa live estamos falando sobre como você conseguiu grincar para poder trabalhar ou empreender aqui nos Estados Unidos. Então, Rê, explica aí. Oi? Eu ainda estou aguardando o meu. Eu estou no processo, ainda estou aguardando o meu. E aí, assim, quais são as etapas, né? Então, você estava falando que existe esse caminho do visto da especialidade e que você tem que cumprir alguns critérios para pleitear o seu green card. Então, quais são os passos que essa pessoa tem que fazer? Olha, o ideal seria entrar em contato com a gente lá com o escritório, ou através de mim, ou através do escritório mesmo. Eu posso deixar um link aqui embaixo e solicitar uma reunião online, one-on-one, né? Ela é gratuita, tá? Ela é totalmente gratuita, ou será comigo ou com um colega meu. E a gente vai conversar com essa pessoa, entender primeiro, o que ela quer aqui, né? Se ela realmente tem vontade, por que ela quer vir para cá? E aí depois conversar sobre o currículo dela, o que ela estudou, se ela se formou, em que ela se formou, que tipo de formação acadêmica ela tem, entrar na experiência profissional, conversar com ela, enfim, saber dela, conhecer essa pessoa profissionalmente, né? E aí sim, entrar no site da imigração, ver porque é importante a pessoa ver, quando ela entra no site da imigração e vê que a informação vem de lá e que ela consegue preencher os critérios, é outra história. Parece que liga uma chavinha na cabeça da pessoa. Eu sou autoexpatriável? Pelas coisas que eu sei fazer e pelas coisas que eu aprendi, eu consigo ir sozinha para os Estados Unidos com o Green Card? E as pessoas não têm a menor ideia que... Pelas suas próprias conquistas, né? Isso que eu acho que é uma coisa tão importante. A Cacá está falando que é importante colocar o link, né? Então, olha, a Renata Leal Costa, que inclusive ela está aqui em cima nessa live junto comigo, você clicar aqui, você já pode mandar uma mensagem direta para ela e através dessa mensagem vocês marcam a conversa, tá bom? Gente, com todo mundo que mandar recado para mim. Se eu não der conta das pessoas, eu distribuo com os meus colegas no trabalho, não tem problema nenhum. O fato é que todo mundo que quiser ser atendido gratuitamente para fazer essa avaliação inicial gratuita, é só mandar um direct aqui ou para a Paola ou para mim, e a gente distribui lá no escritório e todo mundo vai ser atendido. Baita oportunidade, porque eu, quando vim, tive que pagar a consulta. A consulta custa de 150 a 250 dólares com um bom advogado de imigração aqui, né? A Suzy, querida Suzy Fernandes, beijo para você. Ela está perguntando como é o processo para brasileiros com cidadania espanhola? Tem alguma vantagem? Não, o que acontece? Essa via de Green Card, ele está totalmente baseado na sua experiência profissional e na sua formação acadêmica. E como você vai usar isso na comunidade americana? Esse é o grande ponto, né? É assim, não basta ser inteligente, é como você vai usar a sua inteligência aqui. Legal. E olha só... Então, não faz diferença você ter outras cidadanias. Nesse momento não faz diferença. Não faz diferença. Para esse caminho, não. Porque eu tenho um tipo de visto que não é green card, inclusive, que chama E2. E aí, esse E2, que ele não dá green card, mas ele te dá a possibilidade de morar aqui nos Estados Unidos, abrir a sua empresa. Só que para esse visto, brasileiro não está na lista. E nesse caso, se você tem alguma cidadania europeia, ajuda. Tô vendo que minha sobrinha, Ju Barcelos, entrou aqui. Ela está estudando medicina. Ju, área de saúde, medicina é uma das áreas que está de braços abertos para os Estados Unidos, se você quiser vir. E a gente tem uma pergunta aqui da Vivian. Ela queria ter uma ideia de valor desse processo. Quanto custa? Nós estamos falando de um negócio de 500 mil dólares, 50 mil dólares ou o quê? É agora que as pessoas ficam mais assim, estupefactas, vamos dizer. Vai custar com um pouquinho, com as taxas de governo, tem que pagar aquelas DARFs, né? Traduções, vai dar uns 32, 34 mil dólares. Olha só, então aí, Vivian, para você ter uma ideia do valor desse... Aí, Paola,
Se você pegar em reais, vai dar, sei lá, 160, 170 mil reais. É dinheiro? Claro que é dinheiro. Ninguém aqui está dizendo que não é dinheiro. Mas é a sua vinda para o primeiro mundo. Sua e sua família. Esposa, filhos menores de 21 anos. Recomeçar a vida no primeiro mundo. É um carro no Brasil. Não, e o que é mais interessante é viver num país onde você tem pleno emprego, hoje, é um diferencial muito grande. Nos Estados Unidos, só não trabalha quem não quer. Agora, na pandemia, tem algumas pessoas desempregadas, mas um pouquinho mais de esforço, e como a Renata falou, talvez você tenha que mudar para alguma região um pouco mais afastada, mas é 100% de chance que você arrume emprego, basta querer. Então, é uma baita de uma oportunidade. 3% de desemprego num país desse tamanho não é nada, é não querer trabalhar. Concorda comigo? Que 3%... Com certeza. Então, você vir para um país onde você, com o Green Card, se você não tiver Green Card, você não vai conseguir esse emprego. Porque a primeira coisa que eles perguntam na fase de seleção é uma questão de se você tem permissão para trabalhar aqui. Então, por isso que é tão importante você ter. Agora, tendo isso, você ter a opção de trabalhar e, com isso, ter um salário de $3.000 por mês, que já te ajuda a pagar a sua vida aqui, uma vida digna, podendo ganhar até muito mais que isso. Isso é quase um salário mínimo, né? Então, esse é salário mínimo. Isso aqui, gente, é salário mínimo. Isso aqui é interessante vocês entenderem. Existe um investimento inicial? Sim. Que é esse valor que eu falei, que na verdade é um carro, tá? Você pensa, se você mora... Eu sou carioca, né? Então eu entendo o que é morar no Rio de Janeiro. Tem muita gente que compra um carro blindado para poder viver no Rio de Janeiro. Se você não comprar o carro blindado, você compra o seu Green Card, você pode escolher. Entendeu? Então, assim, você tem ideia de valores de salário, para as pessoas terem uma ideia nessas áreas de TI, saúde, uma média, nada muito exagerado, mas quanto que uma pessoa consegue ganhar num emprego aqui? Uma pessoa qualificada, com formação acadêmica, né? A área de saúde ela tem que validar o diploma, né? Mas no momento que ela valida o diploma, que ela passa por isso aqui, aí o céu é o limite. O céu é o limite. Né? Esse é o limite, a gente já falando de centenas. Mas vamos falar de algum valor para quem chegou à área de tecnologia, que vai conseguir um emprego, né? Um começo aqui. Tem que entender que você vir para cá, muitas vezes você tem que dar um step down um pouquinho na carreira, né? Mas é aquela assim, é o passo para trás que você dá para dar o impulso para frente. É por aí, é assim que a gente... Mas você concorda comigo que a pessoa tem grande chance de conseguir um emprego, provavelmente para ganhar de 5 a 10 mil dólares, dependendo da qualificação? 8. Hã? Eu ia falar entre 6 e 8 por mês. Por aí. Eu ia falar entre 6 e 8. Isso é para começar, gente. Isso é a pessoa qualificada que tem... O começo não é fácil. Vamos ser sinceros, né? O começo você chega aqui, você não conhece ninguém ainda, você não sabe onde você vai morar, o que você vai fazer. Isso tudo o escritório ajuda também, inclusive, tá? Isso é, claro. E é comigo. Eu que faço essa parte. De ajudar a encaixar a pessoa na sociedade, financiar o carro, achar onde morar, escola ideal para o filho, tudo isso também é comigo. E por que eu acho que esse apoio é um apoio tão valioso? Porque quando você chega aqui, aí você acha que é só ir na concessionária e que você vai conseguir comprar o carro, mas infelizmente não é assim, porque muito provavelmente você vai querer financiar esse carro, seja um leasing, seja um financiamento, e aí eles vão pedir o seu score financeiro. É o seu credit score, né? Credit score. E você acabou de chegar, você não tem credit score. Então, você ter alguém que te fale, olha, a primeira vez que você for comprar carro, usa esta financiadora porque ela está acostumada, ou usa esse caminho para construir o seu crédito. Então, são coisas que valem muito. Como contrata um seguro? Como é que eu ponho o filho na escola? Eu alugava carro da Hertz durante 8 meses, porque eu não sabia para onde que eu ia financiar meu primeiro carro. Hoje a gente tem, lá no store, a gente fez as parcerias com bancos parceiros nossos que fizeram um pacote específico para imigrante recém-chegado. E assim, você já vai direto lá e fala com a pessoa, já sabe que é uma taxa já que a gente já negociou para ser interessante, que a pessoa não tem nem que sair por aí procurando, sabe? Então, existe esse carinho com o imigrante, né? Existe preocupação com o imigrante, não só de dar a documentação que ele precisa para chegar aqui com o seu esposo, esposa
e filhos menores de 21 anos também, mas também que a vida comece o quanto antes para essas pessoas, né? E olha só, a Renata falou um negócio importante para quem tem filhos, e essa era uma preocupação nossa. No seu processo de visto, o seu cônjuge, seja esposa ou o marido, e os filhos menores de 21 anos vão receber o green card. Então, isso é uma coisa muito importante, porque tem gente que vai esperando, aí os filhos passam de 21 anos, vai ficar mais difícil, porque cada um vai ter que ter um processo diferente. Foi bom você ter tocado nesse assunto, Paola, porque às vezes o casal tem um filho de 18, 19 anos, né? Opa, dá tempo, porque você tem que dar entrada no seu pleito imigratório antes que os filhos completem 21 anos, né? Então dá tempo. E aí dá algum problema no seu pleito, que pode acontecer. Ninguém aqui está sujeito, você pode cair com um fiscal de imigração que não te ajudou, que demorou, que vai ter que refazer o pleito por algum motivo, porque acidentes de percurso podem acontecer, né? E aí, depois que você vai fazer uma segunda aplicação, o filho já fez 21 anos, ele não entra. Aí, então, ó, tá vendo? Por isso que não dá para deixar para a última hora, porque você tem que ter um respiro, um tempo para você ter tranquilidade. Ah lá, olha, a Vivian então tá falando que ela tá indicando uma amiga que é o contato da Raymond. Eu vou. Então, Vivian, vou passar o contato da Renata para você mandar uma mensagem para ela. E qual que é o arroba da Raymond para eu escrever aqui, Rê? Coloca aí, renata.costa@raymonwoodward.com. É melhor eu escrever aqui. Ou então, se vocês quiserem, entra no meu Instagram e me manda uma mensagem lá, que aí eu entro em contato, se for mais fácil. É raymonwoodward.com. Porque o Raymond é mais difícil de escrever, né? Vou adicionar como comentário aqui, as pessoas conseguem ler? Conseguem. Vamos ser práticos? E aí, enquanto a Renata escreve, então, o e-mail dela para contato, se vocês tiverem dificuldade, basta mandar uma mensagem direta para mim e eu passo o e-mail e o contato da Renata de uma forma bem simples e rápida. Ela vai atender cada um, marcar um horário para essa primeira consulta. Legal, ó, ela já pôs aqui, Vivian, o e-mail dela e depois eu também passo os contatos dela para você. Legal? E a Cacá está comentando aqui como é importante esse apoio inicial, porque, gente, você chega aqui, você quer comprar um apartamento, uma casa, é tudo muito diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Então, você ter um escritório grande e estruturado vai te ajudar com esse apoio e facilitar para você não acabar, porque aqui acontecem pessoas que compram imóveis e que depois vão descobrir que os imóveis têm pendências, sejam legais, ambientais, problemas sérios de estrutura de construção. Aqui existe uma figura de um vistoriador. Você paga para uma pessoa técnica. Para tudo, né, Paola? Para tudo. Que ele vai na casa fazer uma vistoria para garantir que você não está comprando, por exemplo, uma casa que já está inteira deteriorada com cupim. As casas aqui, elas são feitas principalmente de madeira. Não deixa o negócio ir adiante, né? Se tiver algum problema, é muito bacana mesmo. Rosanir falando que vai ficar feliz de reencontrar. Muito legal. Olha só, que legal, que bacana. A Denise está há muitos anos já aqui nos Estados Unidos. Fico feliz, Denise, com a sua audiência. Obrigada por estar aqui conosco. O Manuel da BTD, que também já passou por aqui, deixando um abraço. Olha só, Bis Revolution, Jordão, amigo querido lá do Brasil. Obrigada por estar aqui na sua presença hoje. Obrigada. Jordão é um grande, vamos dizer, apaixonado por pessoas, por desenvolvimento, por vendas. Hoje, Jordão, aqui nós estamos falando como você consegue vir
empreender ou trabalhar nos Estados Unidos com um green card. Esse caminho que a Renata está apresentando para você receber o green card através da sua experiência profissional, que é um visto de habilidades especiais, que você tem que entregar alguns documentos que provem a sua experiência e o seu diferencial. Isso, Paola. Não adianta a pessoa dizer, eu fiz esse curso, eu participei desse grupo de trabalho. Não, tem que ser tudo documentado, né? A gente não pode só falar que a pessoa fez, né? Todos os documentos têm que ser traduzidos para o inglês. Mas, enfim, não é nenhum bicho de sete cabeças, né? O pleito imigratório, ele é uma coisa robusta. São vários documentos que são produzidos em função das evidências que são mandadas para a gente. Mas é uma coisa completamente factível. Agora, eu queria entender um pouco em relação a tempo, Rê. Em relação, quer dizer, quanto tempo, em média, as pessoas levam para preparar esses documentos? Porque é como você falou, você tem que achar o seu diploma de faculdade, de mestrado, você tem que encontrar alguns documentos, as provas desses critérios. Em média, quanto tempo leva esse processo de preparação de documentos? E depois que dá entrada, em média, quanto tempo leva para a pessoa receber? Ela recebe direto o visto ou ela recebe primeiro uma permissão para morar e trabalhar nos Estados Unidos e depois o visto? Como é que funciona? Tem vários caminhos, né? Mas o padrão para quem está no Brasil e pretende fazer o pleito imigratório, decidiu vir morar nos Estados Unidos. Eu acredito, depois que a gente conversar, que a pessoa tem os critérios mínimos, né? Vale a pena tentar, que nada a gente não pode garantir, né? Nada pode ser garantido, mas se a gente se passa pela avaliação do nosso advogado de imigração, né? Que é uma pessoa que faz análise inicial de todos os pleitos, antes de qualquer contrato assinado, a gente analisa o currículo da pessoa e junto com o que a gente conversou. Eu e os meus colegas conversamos com as pessoas, né? Com os candidatos. E aí, um advogado de imigração da empresa, ele sim é capaz de dizer se a pessoa se qualifica, se vale a pena ir adiante com o pleito, né? De novo, sem garantir. Mas se o advogado de imigração fala, existe aqui o preenchimento dos critérios mínimos, então o que acontece é 95, 97% de chance desse green card sair. A gente confia tanto no processo. Paola, a gente já viu de tudo. De tudo. Imagina. Mas e aí, vamos dizer, normalmente, quanto tempo em média? Claro que a parte que eu vou levar. Desculpa, eu acabei saindo. Para montar esse pleito, demora mais ou menos uns 6 meses. Tá? Muito documento que tem que fazer upload mesmo. É sua vida inteira acadêmica e profissional e pessoal, né? Os documentos pessoais, passaporte, certidões. Então, aí 6 meses, junta tudo, se você for dessas pessoas persistentes, dedicadas, que vai atrás. Dá entrada. Depois que dá a entrada, como é que funciona o tempo? Montou o pleito, enviou para o USCIS, que é United States Customs and Immigration Services, aquilo fica lá, numa fila, né? Que hoje, se você entrar no site da imigração, de novo, informação pública, vai dizer entre 8 e 18 meses. Que é a coisa mais vaga do mundo. 8 e 18 meses, está falando entre 8 meses e 1 ano e meio. É super vago, mas é isso mesmo. Mas né? É isso. Então já conta 1 ano e meio. 1 ano e meio é para aprovação do USCIS e já sai o green card ou não? Avaliação, né? Uma primeira avaliação. O que pode acontecer depois? Então, vamos falar, 6 meses montando o pleito, tá? E vamos dizer, na média, 1 ano que você fica esperando. O meu, que é um visto diferente, foi investidor, essa fase do USCIS levou 14 meses, o meu visto. Então, leva mesmo. Aí tá mais ou menos no mesmo tipo de né? De tempo. Pode acontecer três coisas. Uma positiva, uma aprovação direta, que é ótimo, mas não é muito comum, tá? Uma negativa, o fiscal pode olhar, não concordo, não acho que preencheu os requisitos. Pode acontecer também. É raro, mas pode acontecer também. Nesse caso, a gente faz tudo de novo de graça. Tá. Tudo de novo. Se você foi pré-aprovado lá atrás, pelo nosso advogado de imigração, enquanto você não tiver com o seu green card na mão, a gente não sossega com você. Tá. E aí, então vamos dizer, ele pode ser totalmente aprovado, pode ser negado, e a terceira opção? Faz um novo caso ou faz um apelo, depende do que o advogado de imigração imaginar que é ideal,
ou, na grande maioria dos casos, recebe-se uma RFE, que é um documento que se chama RFE, que quer dizer Request for Evidence. E aí é alguma explicação a mais. Prova, né? Alguma explicação, alguma prova. Exato, alguma coisa que eles acharam que ficou faltando, eles querem entender melhor ou solicitar mais. E isso é muito normal acontecer, tá? Mas os nossos pleitos já são tão robustos, eles já são tão completos, que normalmente essas RFEs são bastante simples de resolver, né? De responder, eu digo assim, né? E aí, vamos dizer, quando vem uma RFE dessa, você volta para a fila e tem que esperar de novo não, 8 a 18 meses? você já está lá na frente e você vai ser avaliada a sua RFE, a resposta da sua RFE. E alguns meses decide. Alguns meses, exatamente. Eu estou sendo bastante simplória, né? Mas aí, uma vez feito isso e aprovado, qual é a próxima etapa do processo? Pode fazer, tem que fazer exame médico, entrevista, ou no consulado no seu país de origem, onde você reside, ou se for pelos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos, nos postos, né, de atendimento. E aí sai o green card em alguns meses. Essa pandemia mexeu muito nos prazos. Isso que eu ia falar, porque essa segunda etapa, para nós, levou mais uns 9 meses. Quando saiu a primeira etapa, a gente ficou animado. Nossa, nós vamos mais rápido do que a gente imaginava. Foi fevereiro. A carta chegar. A carta só veio chegar em novembro. Aí depois que a carta chegou, a gente fez o exame e a entrevista foi menos de 2 meses, estava tudo resolvido. Em dezembro saiu o visto, em janeiro nós estávamos aqui. Os prazos hoje estão meio mexidos, né? Mas assim, vamos pensar em quem faz o pleito pelo Brasil? Vamos pensar em 2 anos e meio. Mas, Paola, é um tempo bom para planejamento. É um tempo perfeito. No nosso caso, nós vendemos as empresas no Brasil, se organizar para fazer a mudança da família, entender como é que funciona e plano de saúde, como é que nós vamos fazer depois, e fazer aquele planejamento tributário que você está falando para quem tem um grande patrimônio, né? Para as pessoas que têm muito dinheiro no Brasil, precisam de um tempo para fazer esse planejamento tributário, para não correr risco de pagar imposto desnecessário. Com certeza, com certeza. E esse tempo é crucial para quem tem família, né? Às vezes você tem os seus filhos em escola, tem que preparar, enfim, cada pessoa tem a sua necessidade específica, né? Mas é um tempo muito é preciosíssimo. Olha que legal. Tem uma pessoa aqui, olha, do Importa América Brasil, que é cliente da Neide Arantes, uma amiga minha querida. Ele mora aqui nos Estados Unidos, é cliente da Raymond, só não conhecia você ainda, Rê. Depois você manda uma mensagem para ele, ó, Importa América Brasil, e com certeza todos os clientes da Neide e da Fernanda são pessoas queridas e especiais, já estão sendo aí atendidos pela Raymond, é muito bom. E com certeza você vai conhecer a Renata na fase aí de apoio que você precisar assim que sair seu visto. Obrigada, Fernanda, né? Fernanda que escreveu. Obrigada, Fernanda. A Fernanda e a Neide Arantes. Coloca seu nome aqui. Você falou que é coach da Neide, mas não falou seu nome. Importa América Brasil. Põe seu nome. Será que Fernanda é o nome dela? Fernanda que escreveu, sim. Acho que talvez a Fernanda... Porque a sócia da Neide também chama Fernanda, por isso que eu fiquei na dúvida. Mas muito legal isso, muito bom ver vocês aqui. Então, importante você entender que tem esse processo. E se você faz do Brasil, vai demorar cerca de 2 anos e meio, 3 anos. É o que a Renata falou, a pandemia está tornando esse processo um pouco mais longo, mas é o tempo para você ir se organizando. Para nós foi bom, porque o que acontece? Quem vem para fazer esse processo aqui nos Estados Unidos, passa essa fase aqui. Alguns momentos você tem algumas limitações para poder sair do país. Tem uma série de processos. O tempo pode ser um pouquinho mais curto que isso? Pode. Mas tem um custo de você estar aqui. Então, você fazer isso. E depois tem um risco.
a chance pequena, se bem avaliado e com um bom advogado, mas você tem um risco de ter um visto negado e aí você tem que voltar para trás para o Brasil e isso às vezes é muito desagradável. Então, você esperar o green card cair no Brasil é um conforto e uma segurança. Eu concordo com você, mas de novo, é muito pessoal. Tem gente que tem casa aqui, tem imóvel aqui, tem como ficar. É muito pessoal, né? É muito pessoal. Realmente, como você falou, acontece de dar uma negativa, as crianças estão na escola, a pessoa já começou a abrir um negócio, é complicado, né? Mas enfim, existe essa possibilidade sim, ela é viável, ela tem a maneira certa de fazer isso, e a gente faz isso também com maior tranquilidade. Muito legal. Ela chama Fernanda Simeone, agora ela mandou a mensagem com o Instagram dela. Muito bom, Fernanda, você vai adorar conhecer a Renata e já é cliente da Raymond. Vai ter aí uma alegria em conhecer a Renata. Com certeza, sendo cliente da Neide, a gente já sabe que são pessoas especiais. Muito gostoso. E, Rê, nós já estamos chegando no final, né, do nosso bate-papo. Lembrando que a Renata vai colocar nos comentários desse vídeo tanto o link para você conhecer os diferentes tipos de visto Sim. que te permitem o acesso ao Green Card ou a mudar pelo trabalho para cá. Sim. E o link para você conhecer quais são as profissões mais procuradas e que se você atender uma dessas profissões, aumenta a chance de você conquistar um green card para chegar aqui nos Estados Unidos. Então ela vai deixar esses links em comentários aqui. Quando terminar essa live, eu vou salvar. Então, você que chegou no meio, quer ver como é que foi a explicação dela do início, você vai poder assistir de novo e já vai ver nos comentários aqui os links que a Rê falou. Dicas que você pode dar para quem tem esse sonho de vir morar nos Estados Unidos com um green card para trabalhar, para empreender aqui. Ótimo. Primeiro, não venha no susto. Né? Não venha assim, eu vou para lá e com X dólares no bolso e lá eu vejo o que eu faço. São poucos os casos de sucesso quando começa dessa forma, né? Não vou dizer que é impossível, mas são poucos, né? Não dá pra gente contar com isso. Então, procura... a gente faz consultas gratuitas para saber se você se encaixa no perfil, se você tem condição de ter o seu green card para você e a sua família, baseado, de novo, na sua formação acadêmica e experiência profissional. Não são critérios fora do comum. Você não tem que ser o astronauta da NASA. Não, né? Mas você tem que mostrar que você tem uma carreira sólida, que você tem maneiras de provar isso, né? Uma carreira que também não é nenhum astronauta da NASA também, é uma carreira que fez sentido. E que, muito importante, qual é o seu projeto para os Estados Unidos? Como que você vai usar o seu conhecimento, a sua experiência, a sua inovação, as suas ideias, né? Como que você vai trazer isso para os Estados Unidos de uma forma que faça sentido para a comunidade americana. Porque os Estados Unidos não dá green card para quem só porque você é bom no que você faz. Ele dá green card porque você vai fazer aqui. Então, isso a gente ajuda muito a identificar dentro... Tem que fazer um business plan, né? Para provar isso. Tudo isso está incluído dentro do pleito. E isso é muito bacana. Você realmente fica com respaldo muito grande. Tem que fazer sentido para cá. Né? E não só... se a gente conseguir juntar a tua experiência, a tua vontade do que você quer fazer aqui com uma necessidade do país... Aí tudo, né? Olha só, Rê, o Alisson está perguntando, né? Que eu falei que o meu visto é um visto de investidor. Ele quer saber como funciona esse modelo, né? E eu acho legal a gente falar do E2, que não é um green card, mas é um visto para investidor, e do EB5, que teve uma mudança grande, né? Teve um aumento desse investimento. E outra coisa que eu acho muito importante no EB5, não adianta você comprar um imóvel aqui. Não. Comprar imóvel não vai... O imóvel pode custar 2 milhões de dólares. Ele não vai te dar green card. Ele é um processo... Então, explica um pouquinho aí, Rê. E5, EB2, EB1, ele diz respeito a employment base. Tem a ver com trabalho. Tem a ver com employment. Então, o EB5, na verdade, você está comprando uma cota de um empreendimento que vai gerar empregos. Então, tudo tem a ver com o trabalho, com criação de riqueza, né? E como
com a economia. E aí, o que aconteceu no EB5? O valor de investimento era 500 mil dólares, em alguns casos 1 milhão de dólares, mas a maioria das pessoas conseguiam com 500 mil dólares. Mas há 1 ano e meio, 2 anos atrás, mudou e hoje é 900 mil dólares, não é isso? 900 mil dólares. Como que a gente encara isso? E é uma opção viável, legal de conseguir green card? Sim. Sim. Mas vamos ser práticos. Se você tem hoje 900 mil dólares para dar à vista num projeto, que é muito bacana, que você vai ajudar com a economia americana, vai fazer um projeto, um empreendimento que já foi aprovado pelo governo, que já se sabe que aquilo tem um destino, aquilo tem um propósito, né? Mas que demora também, né? Pelo menos 1 ano e meio a 2 anos, se você tem alguns processos expressos que aceleram um pouco, mas não vai demorar muito menos do que 1 ano e meio, 2 anos para sair esse visto. Paola, provavelmente você estudou, você fez faculdade, você tem uma pós-graduação, você tem uma empresa, você abriu um negócio, ou você teve a condição de trabalhar em empresas porque você se educou. Então, assim, não é todo mundo que tem 900 mil dólares para dar, né? É uma grana. É muito dinheiro. 30. E o que assim, só para você entender, Alisson, quando você aplica para esse EB5, você aporta esse investimento de 900 mil sem saber se o visto vai ser aprovado. Aí, por isso, é importante você escolher a empresa que você vai aportar esse dinheiro, porque é um investimento de risco. Por exemplo, o Orlando City, que é um investimento do Flávio Augusto, empreendedor brasileiro. Ele construiu um estádio. Para conseguir dinheiro para construir esse estádio, ele tinha o projeto do EB5. Muitos brasileiros aportaram 500 mil dólares para a construção do estádio e viraram sócios do Orlando City. E aí, 5 a 6 anos depois, você pode ou vender as suas cotas, se você conseguir pelo valor de mercado, ou começar a receber dividendos. Outro formato diferente, o formato que a gente fez, a gente emprestou para uma grande construção, no nosso caso lá em Los Angeles, e durante 6 anos esse empreendimento está usando esse dinheiro e agora, daqui a pouco, eles vão pagar de volta e quando eles pagarem, eu recebo de volta os meus 500 mil dólares. Só que é um investimento de risco. Se esse empreendimento tiver algum problema e ele não conseguir pagar esse empréstimo de volta, eu corro um risco. Então, isso é uma coisa importante de entender. Passada a pandemia, com certeza afetou vários empreendimentos. Vários empreendimentos. Sei de muita gente que aplicou EB5 e não teve os seus 500 mil de volta. Eu acredito, ainda não chegou no tempo, nós não estamos aqui ainda há 6 anos, que é o prazo para eles devolverem o dinheiro. Acreditamos que a gente tenha feito uma escolha num centro regional idôneo, num formato de empréstimo. Então, nós não somos sócios da empresa e nem compramos um imóvel nesse investimento. Então, no formato de empréstimo e por causa da empresa que nós escolhemos, a gente tem uma confiança que a chance da gente receber esse dinheiro de volta é grande. Mas você tem que fazer uma pesquisa cuidadosa. Então, sim, para quem não quer passar pelo processo de ser avaliado, né? De ter seu currículo avaliado, não quer empreender, né? É uma opção, sim, com certeza. Agora, existe uma opção mais viável também. E tem o E2. O E2, isso que eu ia perguntar agora. Tem esse acordo com os Estados Unidos, o brasileiro não tem, tá? Mas se você, por acaso, tem uma cidadania italiana, espanhola, alemã, como até já perguntaram aqui antes, né? Você pode, sim, fazer o investimento em algum empreendimento aqui, comprar um negócio, enfim, você tem que apenas comprovar que fez investimento nesse negócio. Normal, não existe um valor fixado, tá? Mas a gente sabe de mercado que varia entre 100 e 120 mil dólares. E você tem que comprar, adquirir as ações dessa empresa, desse negócio. E você tem que trabalhar nessa empresa, o seu esposa podem trabalhar fora desse business. Podem ter um emprego, né? Os filhos estudam em escola pública, se quiserem. Você tem a residência, mas você não tem a residência permanente. Você não tem o green card. Você tem a residência nesse país enquanto esse negócio estiver aberto. Se acontecer E aí eu quero fazer uma ressalva, né, Rê?
Porque normalmente empreender aqui nos Estados Unidos é um país muito diferente. Eu conheço pessoas que aplicaram para esse investimento para montar um restaurante, uma sorveteria, uma lavanderia. Conversei com um empreendedor que montou uma lavanderia. Então, primeira coisa, ele achou que o plano inicial era investir 120 mil. No fim, teve que investir muito mais que isso. Por quê? A reforma do imóvel custou mais. O tempo, se você for abrir alguma coisa na área de alimentação, conseguir as licenças leva o dobro do tempo que você imagina. A gente conhece um restaurante grande japonês do Brasil que levou 3 anos para conseguir abrir. Quando abriu, veio na véspera da pandemia. Então, você imagine que o investimento dele deve ter sido no mínimo 10 vezes maior do que ele imaginou no começo. Coworking, quando eu abri o coworking aqui. A obra que a gente fez no coworking era para, se fosse no Brasil, era 2, 3 meses de obra. Muito simples, drywall, sala de reunião, na internet, nada demais. Quanto tempo foi a obra de vocês? Aqui, por conta das permits, dos detalhes de obra. E são 7 meses pagando o aluguel do imóvel, além do investimento que acaba sendo muito maior. Aí depois você abre. Você abre um negócio, nós brasileiros, a gente leva um tempo para conhecer o mercado americano. Aí, se o negócio não chega no ponto de equilíbrio, você tem prejuízo, você vai continuar pondo dinheiro no bolso. Então, o risco do E2 é você acabar gastando muito mais do que os 120 mil dólares e correndo o risco de depois o negócio não der certo, você fechar o negócio, você perde o dinheiro e perde a residência aqui. A residência exatamente, vamos comparar dólar com dólar, tá? O EB2NW de empreendedor, né? Se você vai abrir um negócio aqui, por que não investir no EB2NW, que é esse que a gente vem falando agora desde o começo, de National Interest que te dá um green card. Vai te custar 1/3 para 1/4 do preço do E2, tá? Vai sair entre 32, 33 mil dólares, né? E vai te dar o green card. Para que você vai ir no caminho do E2? Você vai gastar mais dinheiro, não vai te dar o green card, né? E depois, sendo brasileiro, nem tem a opção do E2. Se for brasileiro, não dá. Só se você tiver uma cidadania italiana, europeia, espanhola, alguma coisa assim. Exatamente. Que para o EB2NW não faz a menor diferença, como eu já respondi aqui antes. O que interessa é o que você estudou, o que você sabe fazer, a sua experiência profissional e como você vai usar isso tudo em prol da economia americana. É isso que interessa. E quanta gente... Vamos parar para pensar aqui. Quanta gente no Brasil fez uma faculdade, tem algum outro... Ou pós-graduação, ou não é um pré-requisito de pós-graduação. Nem faculdade é pré-requisito, tá? Mas tem a sua formação, tem uma carreira aí de 15, 20 anos, empresa, banco, ou como sócio de empresa, enfim, que se classifica para ter um green card aqui, né? Tem esse dinheiro guardado de alguma... Esse dinheiro que eu digo são esses 30 mil dólares. É um carro, gente. É um carro. É um carro bom no Brasil, tá? Tem esse dinheiro, tem o sonho de vir para cá com a família, de começar do zero, no primeiro mundo, com segurança, com todas as oportunidades do mundo, né? E nem sabe que pode. Não, com certeza. E nem sabe que pode. E por isso que eu achei tão legal a gente poder trazer aqui essa possibilidade que pessoas de determinadas profissões também podem ter um acesso a esse green card, a essa possibilidade de começar uma carreira aqui. Não existe só essa profissão, ou essa, ou essa, ou essa. De novo, a variedade é muito grande. O que tem que fazer é um projeto que faça sentido. Tá? Que faça sentido para a economia americana. Como vai girar a economia americana? Como aquilo vai fazer a economia americana progredir e crescer? É isso que interessa. E aí, olha só, a Cacá tá falando, né? Quanta gente qualificada que nem imagina essa possibilidade. Então, por isso que eu achei tão bacana a gente trazer esse assunto aqui, né, Cacá? Às vezes algumas pessoas me perguntam, nossa, é um sonho morar fora do Brasil, eu também que não consigo nem começar a sonhar. E eu falo sempre,
é um sonho acessível a qualquer pessoa. Mudar de país não é para qualquer pessoa, Não, mas quem sente no coração essa vontade de morar num país diferente, aprender a falar uma língua diferente, a se abrir para um mundo de possibilidades, vai alcançar. Basta querer e trabalhar e e buscar os aí caminhos certos. ajuda também nessa transição, né, Paola? Que não é mole vir para cá. Não, não Então, é. tem maneiras E de ajudar. contar com o apoio de uma profissional como a Renata, que eu falei que para mim nem ela nem estava nessa função na Raymond, ela fez realmente como amiga, mas me deu vários conselhos e dicas que fizeram toda a diferença para mim. Imagine agora que isso faz parte do trabalho e da função dela, é incrível. É um prazer, é uma delícia. Esse trabalho novo, todo novo desafio já traz aquele friozinho na barriga, né? Mas esse É. especificamente, você ajudar o sonho americano de tantas famílias, é, é de outro mundo. É realmente. Muito legal. Estou muito feliz, Rê. Obrigada pelo seu carinho. Obrigada ao carinho de todos vocês. Cacá está aqui desde o começo. A Luciana Assage, da Sul do Brasil, também nos acompanhando desde o começo. Suzy, tanta gente que passou e está aqui com a gente até agora. Eu agradeço muito. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me mandar mensagem direta, pode mandar mensagem direta para a Rê. Essa live vai ficar gravada, então se você quiser assistir desde o começo, pode assistir. E vocês tiverem qualquer dificuldade, pode deixar comentário. Olha só, a Fernanda está falando que quando chegou no ano passado, ela desconhecia o EB2NW, estava prestes a voltar para o Brasil quando conheceram a Raymond e aplicaram para essa possibilidade. Olha que legal. Maria Helena, seja bem-vinda. Lígia, obrigada aí pelo seu apoio. O Instagram da Renata, Vivian, eu passo para você. Aqui, se você apertar essa setinha aqui em cima, vai aparecer o meu Instagram e o Instagram da Renata. A Vivian está aí desejando sucesso para você. Renata, você vai adorar conhecer. A Vivian é casada com o Sérgio. Você já conhece o Sérgio. O Sérgio, que era seu cliente. Claro, claro. Ai, que delícia. Você vai adorar conhecer a Vivian. Muito bom, gente. Obrigada, Rê. Obrigada, parabéns e muito sucesso para você. Obrigada, Paola. Obrigada, gente. Tchau, boa noite. Boa noite.